Quais as competências de um líder contemporâneo? Para iniciarmos esse curso, convido você a pegar um papel, um lápis ou caneta para nós fazermos um exercício. Exatamente, rapidamente vamos fazer um exercício. Na sua opinião, quais são as 5 competências que um líder necessita ter? Quais são as 5 competências ou habilidades que um líder precisa ter para gerenciar pessoas, gerenciar equipes? Voltamos, e daí? Quais as competências, quais as habilidades que você anotou ali? Muito provavelmente, algumas das competências que você anotou ali vai ser uma dessas competências que a gente vai ver nesse momento. A primeira competência não necessariamente tem que vir nessa ordem que eu vou falar, mas uma das competências que o líder precisa ter é a comunicação. Ou seja, saber se comunicar, expressar suas ideias com clareza, com naturalidade. Ainda mais, ter a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? A comunicação assertiva é a tua capacidade de falar de modo que todas as pessoas compreendam suas ideias, de modo que todos compreendam o seu recado, aquilo que você tem para dizer. Afinal, não adianta falar belas coisas se os demais não compreenderem. Um grande pensador uma vez disse: comunicação não é o que você fala, comunicação é o que a outra pessoa compreende daquilo que você fala. Ou seja, você pode falar as coisas mais lindas do mundo e a pessoa compreender algo totalmente diferente. Veja, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem, se nós olharmos de pontos de vistas diferentes, nós entendemos o quê? Mensagens diferentes. Daí eu pergunto, quem está com a razão? Ambos estão com a razão. Por quê? Ambos estão compreendendo a partir da sua perspectiva de mundo, a partir do seu conhecimento de mundo. Outro ponto importante da liderança, outra habilidade que o líder tem que ter é motivação. Estar motivado. Existe um princípio que diz: não podemos dar o que não temos. E liderança é isso. Você tem que estar motivado. Afinal, como você pensa em criar estratégias, em instigar pessoas a se motivar, se você, enquanto líder, não está motivado? Lembre-se, a palavra motivação são 2 palavras que formam uma, ou seja, motivo mais ação. O que é motivação? O motivo que te leva para a ação, que te leva a agir, a sair da sua zona de conforto. Todos nós temos que romper nossa zona de conforto se nós desejarmos crescer na nossa vida. O crescimento, ele sempre vai acontecer fora de nossa zona de conforto. Não pense você que você vai crescer, vai progredir na sua vida se você permanecer dentro da sua zona de conforto. Outro ponto importante, outra competência, outra habilidade que o líder tem que ter é saber delegar. Delegar funções. Existem líderes que são muito centralizadores, ou seja, querem eles tomar conta de tudo, eles fazer tudo sozinho por conta própria. E é importante aprender a delegar funções, delegar responsabilidades. À medida que você delega responsabilidades e percebe que a outra pessoa está conseguindo atender às suas expectativas, você dá mais responsabilidades para a pessoa. Positividade. Essa talvez seja uma competência muito específica dos líderes. Ou seja, ser uma pessoa positiva. Tem pessoas que são extremamente negativas, só vê coisa ruim em tudo que acontece. Se tá bom, eles acham um problema. E se tem problema, eles acham mais problema ainda. São pessoas extremamente negativas. Um líder precisa ser uma pessoa positiva, com uma boa energia, que vibra, que emana para seus liderados. E não menos importante, o líder também tem que ter a competência, a habilidade da criatividade. Ser uma pessoa criativa. Muitos de nós às vezes pensam, criatividade não é para mim, eu não sou criativo, eu não sei ser criativo. Como ser criativo? Existe uma fórmula mágica? Não existe fórmula mágica para criatividade. Mas é possível você desenvolver a criatividade. Como isso? Procure, quando você tem um problema, procure anotar todas as ideias que vêm sobre esse problema. Todas as ideias, por mais doidas que pareçam as ideias, anote todas. Não descarte nenhuma ideia. Anote todas as ideias que você tem sobre esse problema. Depois que não tem mais nenhuma ideia para dar sobre esse problema, comece a analisar qual é a melhor ideia, qual a ideia mais aplicável para resolver aquele problema nesse momento. Lembre-se,
Não descarte nenhuma ideia, pois as ideias que não servem hoje podem servir no futuro. A outra competência que o líder tem que ter é o feedback. Saber dar feedback, ou seja, saber dar um retorno para as pessoas sobre o seu progresso. Lembra que há dois tipos de feedback: o feedback de desenvolvimento e o feedback de reforço. Qual a diferença deles e quando dar cada um deles? Feedback de desenvolvimento, como o próprio nome diz, serve para ajudar a desenvolver uma competência e uma habilidade na pessoa. O feedback de desenvolvimento você vai dar para a pessoa quando a pessoa fez algo, porém não atingiu a expectativa, não atingiu aquilo que você esperava que atingisse. Já o feedback de reforço é um feedback quando você reforça algo positivo, ou seja, a pessoa fez, ficou muito bom, ficou muito bem feito, você vai chegar para ela e vai elogiar, de preferência em público. Elogiar em público, corrigir em particular. Chame sempre a atenção da tua equipe em particular. Afinal, como disse um grande autor, o ego das pessoas ele é extremamente sensível, ou seja, as pessoas têm um ego muito delicado. Então cuidado ao corrigir uma pessoa. Se for corrigir ela, faça em particular, faça num local reservado. Mas elogiar, sempre elogie em público. E ainda, o último ponto, não que se termina por aqui todas as competências e habilidades do líder, mas algumas das competências e habilidades que são essas que eu quero trabalhar com você hoje. O último ponto é flexibilidade. Ser uma pessoa flexível, como muitas pessoas ficam inflexíveis ao longo da vida. E você? Você se considera uma pessoa flexível? Você sabe ter uma certa flexibilidade, o famoso jogo de cintura? Você tem esse jogo de cintura? Ou você é uma pessoa extremamente metódica? Quando algo sai um pouquinho da direção, sai do previsto, você já pira, você já surta, você já fica com dor de cabeça. Como que você é? Você é uma pessoa flexível ou você é uma pessoa inflexível? Vimos então aqui algumas das competências e habilidades do líder. Volto a falar que talvez as competências que você elencou ali não tenham aparecido aqui. Isso não quer dizer que elas não sejam importantes. Com certeza são importantes. Mas algumas das competências, talvez as principais assim que o líder tem que ter, são essas que eu mencionei aqui. Pense nisso. Pense nas competências que eu mencionei aqui e quais que você tem. E ainda, quais que você precisa desenvolver. Sabendo quais precisa desenvolver, você tem que partir então para o seu plano de ação. Quando você vai começar a agir? Quando você vai começar a desenvolver essas competências? O que está faltando para desenvolver essas competências? Pense nisso e nos vemos em breve.